Galera, uma perguntinha para essa classe média que está aí. Qual dos dois se constitui numa ameaça maior à sociedade? O mensaleiro ou o racista? Vai pensando. Gente, esse vídeo é sobre a classe média. Mais especificamente, a classe média do Brasil, claro. A classe média é muito conhecida no mundo inteiro. Toda a classe média de todo lugar, né, é muito famosa pelos seus valores egoístas, individualistas e materialistas. Mas a classe média brasileira, ela merece um estudo mais detalhado, porque ela se constitui num fenômeno à parte. É mais ou menos assim, um fenômeno muito curioso, digno de ser estudado. O que existe aqui no Brasil, onde eu quero chegar com isso? É que o que existe aqui no Brasil é único. Não existe em nenhum outro lugar do mundo. A classe média brasileira, ela vem chocando o mundo com o seu conservadorismo e, inclusive, racismo e segregacionismo. Cá entre nós, gente, a Barra da Tijuca, ela é a expressão ou a consubstanciação urbanística e paisagística da babaquice fascista dessa classe média carioca. E, inclusive, eu acho que da própria classe média brasileira. Mas aqui no Rio, a coisa foi um pouco mais além, né? Porque realmente, para além de todas as suspeitas e comentários, o governo do estado do Rio de Janeiro, eu tenho aqui, está em mãos, há um tempo atrás, quis construir muros. Olha aqui a notícia que saiu nos jornais. O anúncio do governo do Rio de Janeiro de que pode construir um muro para cercar as favelas da Rocinha, do Vidigal e do Parque da cidade, foi criticado por especialistas em direitos humanos e desenvolvimento urbano. O diretor do Programa de Direitos Humanos da Universidade de Harvard, James Cavallaro, compara a proposta à decisão do governo de Israel de construir um muro na Palestina, uma política de apartheid. Apartheid. Gente, eu acho que realmente a classe média do Brasil, ela precisa ser melhor estudada. A gente não vai fazer isso agora, mas vai propor algumas coisinhas para reflexão. Que o que existe aqui no Brasil não é uma coisa muito normal. Nós temos visto aí essa atitude da Rede Globo de chamar qualquer pessoa que mora em comunidade de bandido ou traficante. Então, se a população de uma comunidade, Morro do Vidigal, por exemplo, ou do Complexo do Alemão, sai para protestar, são os traficantes, não é a população. Né? Então, se a população faz barricadas, revoltada por causa do assassinato, por causa da truculência da polícia, porque eles são tratados como animais e não como seres humanos, não são manifestantes, não é o povo protestando, não, são traficantes, são bandidos. Né? E isso reflete bem o valor dessa classe média, porque esse tipo de notícia é feito pela classe média e para a classe média. Falei em outro vídeo que a classe média brasileira sofre de síndrome do sangue azul. Eu acho que a única explicação que eu tenho para tentar entender por que essa classe média tem uma revolta tão grande do atual governo ou de determinadas políticas que esse governo toma. O que vem a ser essa síndrome do sangue azul? A classe média acha que tem um direito de nascença, de ser elite, de ser a classe dominante. E quando vê o excluído ascendendo socialmente, fica com raiva, porque acha que está sendo usurpada, acha que está sendo destronada, né, da sua torre de marfim, e fica com ódio
ou esse ódio do PT, até que ponto é realmente por causa de corrupção, por causa do mensalão? Será que é? Será que essa classe média ela tem pavor da corrupção ou da ascensão dos excluídos? Não estou querendo defender o PT não, porque eu acho que o PT foi um governo neoliberal como qualquer outro. Mas eu acho estranho toda essa aversão. Eu acho que é porque o PT carrega os símbolos da esquerda. Temos visto essa classe média defender as coisas mais terríveis, né? E eu já falei isso em outro vídeo, quando eu comentei sobre o conservadorismo de direita no Brasil. Mas, gente, falar sobre o conservadorismo de direita no Brasil é a mesma coisa que falar da classe média. Tive a oportunidade de escutar pessoas falarem que tinha que lançar míssil, que as Forças Armadas tinham que lançar míssil nas favelas para matar mesmo, né? Então, aí que se vê, né, que esses são os valores da elite e dessa classe média, inclusive a classe média mais, né, sofrida, que também se acha elite, que tem esse mesmo complexo de sangue azul. Eu falei no início, o que é pior? Um mensaleiro ou um racista? Essa foi a pergunta que eu coloquei no início desse vídeo. A classe média gosta muito de falar contra a corrupção do atual governo, mas não falava muito da corrupção dos governos anteriores, né? Até parece que nos outros governos, que na época do Fernando Henrique, na época do Sarney, do Collor ou do Sarney, não tinha corrupção, ou na época do Figueiredo, ou na época da ditadura militar, tinha, né? Só para vocês terem uma ideia, Maluf é um filhote da ditadura. Ele foi prefeito biônico de São Paulo, colocado ali pelos militares, foi aí que ele se fez, né? Então a corrupção é endêmica no Brasil, né? Sempre existiu. Eu acho até que o PT não deveria ter aprendido o mensalão com a direita, não devia ter, entendeu? Eu tenho horror dessa atitude de mensalão, não estou querendo defender PT, não estou querendo defender essa atitude, apenas que eu acho muito estranho, né, que as pessoas vejam essa classe média, veja como a solução de todos os problemas, um retrocesso social, um retorno, né, à mentalidade, ao militarismo, né, e defendendo a homofobia e o racismo. Então veja, e querendo assim, defendendo um Bolsonaro da vida. Eu acho que com esse medo de comunismo, até que a gente vive nos anos 60, na época da Guerra Fria, com medo do comunismo, anticomunismo doente, né? Esse pessoal não percebeu que o trem da história correu. Nós estamos em outro contexto, né? Então, voltando àquela pergunta, o que é pior, o racista ou o mensaleiro? Qual dos dois é uma ameaça maior, né? Se constitui num perigo maior para a sociedade, né? Olha, o mensaleiro é um malandrão. Ele está, sem dúvida alguma, se apropriando do dinheiro público para comprar influências, fazer, enfim, é uma coisa horrível, né? Mas o racista, ele é uma ameaça maior porque ele é um assassino em potencial. O racista, todo o sentimento de ódio racial, como eu já falei, porque ele é um criminoso, um assassino em potencial. Eles ficam com medo de uma revolução comunista, ficam com medo de que os comunistas tomem o poder. Mas eu acho que deveria haver uma revolução, sim. Mas eu vou te dizer que tipo de revolução deveria existir aqui no Brasil. A mesma que teve nos Estados Unidos, na época da Guerra Civil Americana, em que o Sul era, né, as 13 colônias lá do Norte, quer dizer, o norte dos Estados Unidos mais desenvolvido, mais liberal, entrou em guerra com o Sul, com os sulistas, que eram escravocratas, que eram ruralistas, como um Ronaldo Caiado, como um Bolsonaro, militaristas, conservadores, como um Bolsonaro. Os americanos, eles fizeram uma guerra civil, né, para tirar o poder das mãos dos Bolsonaros, dos Ronaldos Caiados, né? Porque o sul dos Estados Unidos era mais atrasado, era mais ruralista, escravocrata, e o norte era mais industrial. Então, na verdade,
eles fizeram aquela guerra. Claro que tem gente que diz que seria muita inocência, né, de eu te dizer que eu acredito nessa versão. Claro que as indústrias também estavam querendo mão de obra, e os ex-escravos iam ser mão de obra baratíssima, né, para as grandes indústrias. Mas de qualquer forma, os Estados Unidos hoje são o que são porque combateram o racismo, né? O indivíduo racista, ele é muito pior, ele é muito mais perigoso para a sociedade. E eu vejo assim que não é só o ódio racial, mas é o ódio de classe que existe, né? Eu vejo muito pequeno burguês aí falando de controle de natalidade eugênico, né? Eles, se deixar por conta dessa classe média, eles vão transformar o Brasil num Irã, vão transformar o Brasil num Paquistão, numa Síria. Estão querendo ditadura militar. Eu acho que a revolução que deve existir no Brasil é uma revolução de expulsar, como fizeram os americanos, expulsar os Bolsonaros e Ronaldos Caiados, essa maré conservadora, essa raça de fascistas e racistas, né, que é isso que está atrasando o Brasil.